ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Boa noite para você no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. Começa agora, hein? Vamos juntos com você até às 7 da noite. Sexta-feira, 3 de abril de 2020. Karime Leão, tudo bem? Tudo certo por aí? Sextou, né? Tudo maravilhoso. Sextou, minha gente. Sextou. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua companhia. Você aí que acompanha a programação da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais relevantes, mais importantes para você aqui no 18 horas a partir de agora. E uma boa noite especial para a galera que está em casa, toda a equipe do 18 horas que está em home office, né? Cid Soares e Paulo Castro acompanhando, fazendo ao vivo com a gente aqui o programa em home office, viu? A gente é chique. Tudo bem, Cid Soares? Olá, boa noite. Ele ainda não escuta a gente, mas daqui a pouquinho ele vai entrar ao vivo. Ah, já? Ok, Cid? Alô, Cid Soares. Acho que ele tá em Boa home office. noite, querido. Tudo bem? Você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, pode ver aí a divisão da tela. Estamos dividindo a tela com Cid Soares, que está trabalhando em casa, né? Tudo para controlar aí essa epidemia, né? Aqui a gente trabalha com, assim, acho que 80% da galera tá em casa. E aqui tudo esterilizado, cheira álcool, né? Cid Soares, boa noite. Tá baixa a ligação. Ainda tá baixa a ligação. Diminui um pouquinho a... Alô, Cid Soares. Oi. Ouço vocês bem aqui. Tá certo, Cid. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar e você fazendo aí parte do programa de hoje, desta sexta-feira. Sextou, né, Cid? Sextou. Tá certo, 6 horas e 2 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Bom, nós vamos começar o programa hoje com uma notícia que deixa todos nós, né, muito apreensivos. Um documento enviado pelo secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta, revela que o sistema de saúde daqui do estado pode entrar em colapso já neste domingo, ou no mais tardar no início da próxima semana, por conta do aumento dos casos da Covid-19 aqui na capital e nos municípios do interior do estado. Pois é, Carlão, a possibilidade do sistema de saúde do Amazonas entrar em colapso já é destaque na mídia nacional. A CNN divulgou que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está preocupado com a situação do Amazonas aqui de Manaus e vem mantendo contato com autoridades, né? Eles estão conversando, as autoridades de saúde do ministro da Saúde e aqui do Amazonas, para evitar pane do sistema. A situação realmente é muito grave. Hoje, Carlão, em coletiva para a imprensa, o ministro que acabou ainda há pouquinho, foi agora no fim da tarde, né? Luiz Henrique Mandetta, ele ressaltou e colocou o Amazonas como um dos estados aí preocupantes, colocou junto com o Distrito Federal, com o Rio de Janeiro, com São Paulo, devido ao número, ao grande aumento de casos aqui no estado do Amazonas, né? Hoje já são 260 casos. Ontem eram 229 casos, né? Então ele ressaltou aí essa preocupação numa entrevista, numa coletiva hoje, ainda há pouco, nessa última coletiva, onde ele fez o balanço, né, de toda a doença aqui no Brasil. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais detalhes sobre isso, né, Carlão? Afinal de contas, a preocupação não é para menos. São o quê? Nós temos 50 leitos disponíveis, né, Carlão? 50 leitos disponíveis no Hospital Delfim Aziz, 45 inclusive já estão ocupados com pacientes em razão da Covid-19. Nas últimas horas, o governo do Amazonas conseguiu 69 respiradores, mas ainda assim insuficiente, tendo em vista que o fluxo de entrada por dia tem sido de 20 pessoas no Delfim Aziz, Karime. E a previsão aí do secretário Rodrigo Tobias é de que até domingo o sistema entre em colapso. A direção do hospital, inclusive, já ampliou o seu necrotério. Um container de frigorífico foi colocado na parte externa do hospital.
o secretário Rodrigo Tobias declarou o seguinte, abre aspas, no cenário mais trágico a gente pode colapsar até domingo e no mais tardar no início da semana, fecha aspas, disse Tobias na manhã desta sexta-feira para a reportagem da CNN. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre essa situação extrema aqui da capital amazonense. Possível colapso na saúde aqui do estado ganhou destaque nacional. Com 260 casos confirmados do novo coronavírus, 7 mortes e aguardando o resultado de outros 600 testes realizados pelo LACEN, o Amazonas tem dificuldade de conseguir respiradores. Equipamento essencial para o cuidado de pacientes infectados pelo novo coronavírus em estado grave. Durante a coletiva online, na tarde desta sexta-feira, o secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, voltou a afirmar que o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, destinado exclusivamente para os casos suspeitos e confirmados da doença, tem atualmente 69 respiradores, mas a unidade já possui 45 leitos ocupados, sendo 5 por casos confirmados da Covid-19 e 40 por pacientes com quadro suspeito do novo coronavírus. Segundo o secretário, o nosso sistema de saúde é limitado. Nosso sistema de saúde, ele é limitado. Não temos leitos de UTI suficientes para enfrentar uma pandemia. E aqui a gente não está tratando de uma epidemia local, de Zika ou de dengue. A gente está tratando de uma pandemia que está acontecendo no Amazonas, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, Espanha, Itália. Então, eu preciso dizer que nós temos uma limitação a atender os casos graves. O Estado do Amazonas, o governo do Estado tem tomado todas as providências para a aquisição de novos leitos de UTI, especificamente dentro dos vários itens que compõem um leito de unidade de terapia intensiva, respiradores. Talvez um dos itens mais cobiçados no mundo, porque nós precisamos de respirador para poder a gente auxiliar no cuidado desses pacientes que têm coronavírus. Durante a coletiva, o secretário comentou sobre a sua afirmação feita à CNN, sobre a previsão de que até o próximo domingo o sistema de saúde do Amazonas entre em colapso. O colapso pode acontecer semana que vem, o colapso pode acontecer final do mês, o colapso pode acontecer dependendo do aumento do número de casos. E só há aumento do número de casos se houver movimentação entre as pessoas. Se as pessoas não ficarem em casa, a gente não tem condição de quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Se a gente não quebra essa cadeia, provavelmente, em algum momento, nosso sistema, que é limitado, pode entrar em colapso. Com 45 leitos de UTI já ocupados, o Amazonas ainda não possui um hospital de campanha. Os reforços de respiradores enviados pelo Ministério da Saúde só devem chegar no estado no próximo dia 15 de abril. Eu havia comunicado, ainda hoje pela manhã, de que o Ministério iria enviar para a gente amanhã um avião do governo, 10 leitos de UTI. Já mudou, não vem mais para o Amazonas. Tem uma outra possibilidade que o Ministério da Saúde está enviando outras, agora somente respiradores esses da Rede DOR, em que o ministro se prontificou a ajudar o estado do Amazonas. Portanto, é importante que essas informações sejam dadas por nós, que somos as fontes oficiais, não é? Mas é importante dizer que essas informações mudam de um momento para o outro. Então, atualizando a população, hoje nós temos 69 respiradores exclusivos para o Delfina Aziz, ao cuidado de casos suspeitos e confirmados de coronavírus, certo? Chegará em algum momento breve, preciso conversar com o Ministério da Saúde, mais 15 respiradores, certo? Fizemos a aquisição de mais 50 respiradores, que provavelmente chegará até 15 de abril. E aí eu preciso dizer à população, eu falo provavelmente porque essa informação pode mudar. Porque nós estamos fazendo a aquisição dos nossos fornecedores, e os fornecedores são chineses. E a China está confiscando
a depender dos interesses, né, é a sua produção. Eu preciso lembrá-los, ontem o Donald Trump, presidente americano, enviou 23 aviões cargueiros para a China e comprassem toda a sua produção. Hoje, eu afirmo a vocês, chegará até 15 de abril, chegará mais 50 respiradores. Mas amanhã, dada essa condição, essa guerra, que é uma guerra econômica por trás dessa guerra invisível contra o vírus, eu posso trazer informação dizendo, o fornecedor chinês não vai me entregar. De acordo com a declaração feita pelo secretário à CNN, em meio a esse cenário trágico, a direção do Hospital Delfim Aziz, inclusive, já ampliou seu necrotério. Um container de frigorífico foi colocado na parte externa do hospital. Nathalie Moraes para o 18 horas. Em casa você deve estar se perguntando o que significa o sistema de saúde entrar em colapso. É o seguinte, olha, o colapso é quando você pode ter dinheiro, ter plano de saúde, ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você se tratar. É o que está acontecendo na Itália. O médico é obrigado a escolher quem vai morrer e quem vai ter acesso aos respiradores artificiais. Exatamente, Cid. As pessoas confundem, né, colapso com sistema caótico. Caótico é que o Amazonas já vive com superlotação, mortes de cardiopata, trabalhadores com salários atrasados, etc. E colapso é quando o sistema não suporta receber novos pacientes e muitos, centenas, milhares morrem por falta de atendimento. Bom, exatamente. O Amazonas, com apenas 260 casos confirmados de coronavírus e menos de 100 pessoas internadas, sendo que, gente, a maioria está em hospitais privados e o sistema de saúde já entrou em colapso. Caos na saúde, né? A gente sempre abordou aqui no 18 horas. Agora, esse caos foi exposto para todo o Brasil. A verdade é que o sistema de saúde já estava em caos, né? Já estava numa situação muito emergencial antes do coronavírus. Isso aí no ano passado, nós no ano passado inteiro falamos sobre isso aqui, denunciamos ponto por ponto aqui no programa 18 horas. E aí não dá mais para esconder, né? Todo o sistema de saúde do Amazonas tem menos capacidade de atender pacientes graves que uma cidade do interior de São Paulo, por exemplo. Como diria Boris Karzai, né? É uma vergonha. E é exatamente por isso que entrou na lista dos estados, né? O Amazonas entrou na lista dos estados com a maior atenção, maior dificuldade, como disse hoje em entrevista coletiva do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele colocou o Amazonas nessa situação. Por quê? Porque o Amazonas tem uma característica única, né? O ministro destacou a preocupação do estado porque é a capital do Manaus, né? Por se relacionar muito com Miami, por ter o polo industrial com fluxo muito grande de negócios com os outros países como a China. Ele disse também, ele declarou nessa coletiva de hoje, no fim da tarde, que enviou respiradores aqui para o estado do Amazonas doados. Eles chegaram no avião da FAB aqui no estado. A gente só não tem a informação da quantidade. Mandetta ressaltou também a maior preocupação com os povos indígenas. Ele disse que existe uma quantidade grande de indígena que usa Manaus como ponto de apoio. E ele pede que as ONGs, igrejas, instituições que trabalham com essa população que evitem o contato com eles, né? Que entrem em restrição. Isso porque é extremamente importante evitar a propagação desta doença entre os povos indígenas, né, Carlão? Sim. Pois é, Karime. A grande pergunta que se tem que fazer é por que o Amazonas é o primeiro estado a ter o sistema de saúde comprometido? Boa. Quem acompanha o 18 horas sabe que nós estamos alertando sobre essa situação desde a confirmação do primeiro caso no dia 13 de abril. Mostramos aqui diversas vezes que o número de leitos era insuficiente para enfrentar uma pandemia e cobramos ações concretas do governo para aparelhar o sistema de saúde, inclusive com hospitais de campanha, como já fez São Paulo, Rio de Janeiro e Boa Vista. Mas o governo fez de conta que não sabia de nada. Era com ele. Bom, muito bem, né? E não é por falta de dinheiro, né, Karime Leão? Exatamente, Carlão. O governo do estado, a gente pode dizer aí que ele torrou 689 milhões de reais, pagando dívidas antigas sem a menor necessidade, até da época do governador José Mello. Isso em vez de usar esses recursos para ampliar o número de leitos, comprar ventiladores mecânicos e aumentar a capacidade de atendimento de casos graves da rede pública. E não
foi só isso não, tá? Contratou por quase 6 milhões de reais uma produtora para fazer publicidade do governo. Num momento como esse, gente. No momento que estamos vivendo a maior crise de todos os tempos, no momento que o mundo reúne todos os seus esforços financeiros para tratar da saúde, o estado do Amazonas gasta 6 milhões de reais para publicidade. É para divulgar exatamente o que do estado do Amazonas, gente? A gente pergunta, é para divulgar o quê? O sistema de saúde do Amazonas, sendo o primeiro do país a entrar em colapso? É para divulgar numa publicidade o número de mortes que nós já tivemos aqui no estado? Ah, para com isso, né? Faça-me o favor. Bom, a verdade é que o governador Wilson Lima investiu na saúde, não investiu nada na saúde, né? Essa é a pergunta. Investiu? Não. Então, estamos aí enfrentando o caos total no sistema desde o ano passado, né? Mais de 30 mortes de crianças cardiopatas, superlotação em todas as unidades, filas gigantescas para a realização de exames, cirurgias e consultas, e aí a falta de equipamentos e medicamentos em toda a rede. É complicado. A gente também não pode esquecer, né, Carlão, dos profissionais de saúde que estão com pagamentos atrasados. Algumas categorias, como a de enfermeiros, estão até 5 meses sem receber seus pagamentos. Enquanto isso, fornecedores, amigos do governo, recebem em dia, como é o caso da empresa Humanizare, que administra o sistema prisional. A prioridade do governador Wilson Lima nunca foi a saúde. Isso ficou muito claro nesses 15 meses de governo. E agora, por conta de tudo isso, o Amazonas é o estado mais próximo de ter o seu sistema de saúde colapsado. Pois é, mas dinheiro para festa não falta, não é? Dinheiro para publicidade também não falta. Só não tem dinheiro para a saúde. E agora o Amazonas, diante desta pandemia, pode viver um estado de horror com centenas e centenas de mortes. Não se trata de uma crítica política, mas simplesmente a exposição dos fatos. Nós estamos aqui narrando fatos, narrando notícias. É só isso, não é posicionamento político. Bom, e os números não param de crescer. Só nas últimas 24 horas foram 31 novos casos, elevando para 260 o número de pessoas infectadas no estado. As mortes confirmadas pelo coronavírus agora já são 7. Ontem eram 3. Vamos conferir os novos números da Covid-19 com a repórter Nathalie Moraes. 7 pessoas já morreram pelo novo coronavírus aqui no estado. Só nas últimas 24 horas subiu de 229 para 260 o número de pessoas infectadas. Durante a coletiva online de hoje, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, afirmou que 2 desses 7 óbitos são do município de Manacapuru e um do município de Parintins. No interior aqui do estado, já são 28 casos confirmados da doença. Hoje nós temos 31 novos casos de novo coronavírus, dos quais de um total de 260 casos. Desses, 89% são em Manaus, um total de 232 casos, e 28 casos no interior em 9 municípios. Temos, portanto, 3 casos em Parintins, com um óbito, 10 casos em Manacapuru, com 2 óbitos, 4 casos em Itacoatiara, 4 casos em Santo Antônio do Içá, 1 caso em Anori, 1 em Boca do Acre, 1 em Novo Airão e 1 em Careiro da Várzea, e 3 casos em Tonantins. Desses 260 casos, 7 evoluíram a óbito. Como eu já comentei, 4 desses são em Manaus e 3 no interior. 1 em Manacapuru, 1 em Parintins e 2 em Manacapuru. Nós temos hoje 66% dos nossos casos em isolamento domiciliar, 174 casos, portanto. E foram recuperados, pacientes recuperados, um total de 40. Do total de óbitos notificados, nós temos 18 óbitos notificados, 7 deles foram confirmados, 8 foram descartados e 3 seguem em investigação. Esse último caso entrou agora, pouco antes de a gente iniciar essa live. É um paciente procedente de uma unidade privada
ele é residente de um município do interior, do município de Manacapuru, é um homem de 83 anos. São 232 casos confirmados só em Manaus, o que representa 89%. O Laboratório Central, o LACEN, já tem 600 exames aguardando resultados. A diretora da FVS confirmou que até ontem haviam apenas 100 testes pendentes para o vírus e hoje tivemos esse salto. Nós temos hoje no LACEN 600 exames aguardando resultado. Ontem eram 100 e poucos, hoje são 600. E nós só coletamos amostras de pacientes que atendem à definição de casos, ou seja, pacientes que realmente são suspeitos de Covid. Isso quer dizer que nós temos o vírus solto, sendo levado pelas pessoas, sendo transmitido e espera-se sim uma explosão de casos nos próximos dias. O estado recebeu nesta quinta-feira 9.600 testes rápidos do Ministério da Saúde. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, que afirmou que metade desses testes vai para o interior do estado e a outra metade permanece aqui na capital. Recebemos ontem, o quantitativo de 9.600 testes, a serem utilizados para o diagnóstico de Covid. São testes clínicos, não é? Tem sua limitação, ou seja, cerca de 30% dos testes ainda dão falsos negativos, portanto, precisa, mesmo sendo casos confirmados, ainda vamos precisar do resultado laboratorial feito pelo LACEN. Mesmo assim, a gente entende que essa é uma ação muito importante enquanto saúde pública para a gente identificar os casos. Metade desses, utilizamos o critério populacional para dividir esses testes, então pouco menos da metade vai para o interior, o outro restante fica na capital e a prioridade nesse momento, recomendação técnica, é que a gente priorize então os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente. As autoridades seguem orientando a sociedade amazonense para obedecer às normas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A diretora da FVS voltou a fazer um apelo à sociedade, afirmando que ninguém está imune do vírus. Vamos fazer um arrazoado para evitar que essa pessoa se torne ou vítima da doença ou transmissora para alguém que está mais debilitado, que tem um sistema imunológico comprometido. Então é necessário que todos nós nos comprometamos com essa causa, no sentido de que, se cada um fizer a sua parte, certamente nós conseguiremos controlar a disseminação desse vírus e evitar esse colapso que está sendo até anunciado pelo Ministério da Saúde na nossa rede de saúde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 23 minutos em Manaus. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Abrindo a playlist do 18 horas de hoje. Temos a inglesa aí, a Georgia Rose, que ficou conhecida como Georgia. Ela é produtora, compositora, cantora e baterista. Georgia começou a sua carreira musical como baterista e outros artistas aí, como back vocal, produtora de discos com o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio. Georgia, que já está se preparando aí em 2015, ela lançou o segundo álbum de estúdio, foi lançado agora em janeiro de 2020. Pois é, ela disse que fez a música Started Out depois de um fim de semana passado em Berlim, onde ela dançou em diversos clubes e percebeu a importância de dançar para as pessoas, Não importando se velhos, jovens, porque a dança traz um certo alívio das atividades diárias. A gente pode ver também que é uma das primeiras atividades lúdicas das crianças é justamente a música e a dança, Cabeça, ombro, joelho e pé. Lembra, Carlão? Quem nunca, Lembro. Então a música faz parte, a dança faz parte da humanidade até. Sim. Bora abrir a playlist de hoje do 18 horas do Sextou, Vamos dançar ao som da charmosa Georgia e o hit Started Out. Playlist 18 horas. Horas e 27 minutos em Manaus, hein? Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Started Out, Georgia foi a primeira em abrir a playlist de hoje aqui em 100,7. 18 horas.
Pois é, Carlão, voltando a falar aí da situação, né, da pandemia do coronavírus, né, infelizmente a população não está ajudando e a gente sabe, né, o isolamento social sugerido pelas autoridades da saúde está sendo quebrado aqui na capital e no interior. A gente viu, hoje eu vi muita gente na rua, um trânsito, né, mais intenso do que os outros dias. E isso justifica o aumento dos casos de coronavírus aqui no estado do Amazonas. Temos 260 novos casos e presta atenção, 600. São 600 pacientes com sintomas da doença esperando o resultado do teste. O vírus está sendo transmitido aqui no Amazonas numa proporção maior do que no resto do país, justamente porque a população não está tomando as medidas necessárias, as medidas recomendadas, como explica a repórter Odiné Araújo. As notícias que chegam todos os dias das autoridades da saúde do país são graves, mas para muita gente em Manaus, parece que nada está acontecendo. Na Zona Leste, na Avenida Grande Circular, por exemplo, e na chamada área do Fuxico, o vai e vem de pessoas é praticamente o mesmo de antes da pandemia do coronavírus. Na Cidade Nova, Zona Norte, não é diferente. Em frente às agências bancárias, o aglomerado de pessoas sem nenhuma proteção é preocupante. A Polícia Civil deflagrou esta semana a operação Fila Sem Aglomeração, como relata o delegado Eduardo Paixão. A Delegacia do Consumidor notificou as agências bancárias a prestar esse crescimento e exigiu que houvesse o atendimento com horário marcado, exigiu que houvesse organização por parte dos bancários na porta das filas e sugeriu, educando realmente o consumidor, que evitasse comparecer em agência bancária pedindo para o seu parente mais próximo para fazê-lo, já que muitas vezes são pessoas do grupo de risco. Mas a aglomeração também está nos supermercados. A Secretaria de Segurança do Amazonas informou que já fez 2.600 abordagens em estabelecimentos como restaurantes, igrejas e lojas de serviços não essenciais que teimam em abrir. A presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, confirmou o grande número de pessoas fora de casa. Nós vemos ainda muita aglomeração de pessoas pela cidade, nós vemos muitos veículos transitando, então essas pessoas que estão fora do abrigo dos seus lares, da proteção dos seus lares, elas estão se expondo a contrair o vírus. Então não tem ninguém que esteja imune. O segredo para não contrair o vírus é permanecer em casa, isolado, mantendo distância, principalmente de quem tem sintomas respiratórios. Hoje, durante live para a atualização dos números do coronavírus no estado, o secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, enfatizou a importância das pessoas ficarem em casa. Esse inimigo é um inimigo invisível, ele não está entre nós, ele está em nós e a gente precisa evitar contatos. Precisamos evitar a movimentação das pessoas nas ruas. Somente assim a gente quebra a cadeia de transmissão dessa doença. E aí a gente acha que no pico máximo da doença, que é da epidemia, que é provavelmente até a segunda semana de maio, a partir de junho, julho, a nossa vida pode retomar a nossa vida normal. O Ministério Público do Amazonas investiga se existe omissão do poder público nessas aglomerações de pessoas em Manaus. A aglomeração social está proibida por decreto do governo do Amazonas. Então, fique em casa para que isso tudo passe logo. Volto com vocês. Bom, e as aglomerações, principalmente em Manaus, levaram, o Ministério Público a abrir investigação para apurar responsabilidade das autoridades. Os detalhes vamos conferir com o repórter Azaf Augusto. O Ministério Público do Amazonas está investigando a continuidade de aglomeração social em Manaus, que está proibida por 15 dias por meio de decretos do governo do estado. A instauração do inquérito foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do MP e assinado pela promotora de justiça especializada na defesa dos direitos humanos à saúde pública, Silvana Nobre. O inquérito também investiga a possível omissão do poder público na fiscalização de aglomerações sociais. A promotora diz que a portaria
secretaria suspendeu pelo prazo de 15 dias no âmbito do estado do Amazonas os eventos e atividades com a presença de público acima de 100 pessoas, ainda que previamente autorizados, tais como eventos esportivos, circos, shows, salões de festas, casas de festas, feiras, eventos científicos, passeatas e afins. Ela também considera que o Ministério da Saúde, no dia 19 de março, afirmou que, claramente, em final de abril, o sistema de saúde entra em colapso. Colapso é quando você tem dinheiro, mas não tem onde entrar. Azaf Augusto para o 18 horas. Muito bem, o governador Wilson Lima assinou termo de cooperação com a Moto Honda para a produção de respiradores artificiais. A Universidade Estadual do Amazonas vai participar do desenvolvimento de protótipo do aparelho, que vai beneficiar principalmente o interior do estado. Vamos ouvir o que disse o governador Wilson Lima. Nós estamos numa luta muito grande contra o coronavírus. Há uma dificuldade muito grande para se adquirir alguns insumos na área de saúde, sobretudo dos respiradores que são utilizados na montagem das UTIs. E o que nós estamos fazendo aqui é a assinatura de um termo de cooperação entre a Universidade Estadual do Amazonas e a Honda para o desenvolvimento de um protótipo que inicialmente será fundamental para ser utilizado no transporte de pacientes do interior que possam ser agravados e também na construção de respiradores que serão utilizados nas UTIs para atender aqueles pacientes aqui na capital. Essas autobombas serão utilizadas principalmente no interior e elas serão distribuídas pelo pessoal da Defesa Civil para garantir aquela barreira sanitária para as pessoas que estão no interior e ajudar na diminuição do contágio do coronavírus. A Honda sempre deu demonstrações de comprometimento com o estado do Amazonas e eu estou voltando aqui para agradecer a empresa por essa disposição, principalmente num momento tão difícil como esse do combate ao coronavírus. Há aproximadamente um grupo de 20 especialistas, alunos e professores da Universidade Estadual do Amazonas e a Honda está colocando mais um outro grupo de 10 engenheiros e à medida em que os estudos forem avançando a possibilidade de aumentar esse grupo para que a gente possa ter um êxito nesse protótipo de respiradores. Esse é um momento em que todos têm que se unir, porque esse não é um problema só do Estado, é um problema de todo mundo, de toda a sociedade. Eu tenho certeza que com essa união de esforços a gente vai superar essa questão do coronavírus. O deputado estadual Dermilson Chagas, sem partido, denunciou na rede social dele nessa sexta-feira que o governo do Amazonas ainda não mandou buscar os 20 mil litros de álcool em gel doados há uma semana pela empresa de combustíveis Atem. Isso mesmo que você ouviu, a doação de 20 mil litros de álcool em gel está aguardando o Estado buscar e distribuir na rede pública desde o dia 26 de março. Confira aí a denúncia do deputado Dermilson Chagas. O Estado recebeu de um grupo de combustível do Estado do Amazonas 21 mil litros de álcool em gel, que a Suzano precisava apenas comprar a bombona e pegar e levar para os hospitais, entregar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Ele ia decidir o que fazer, mas é para a saúde, para limpar as mãos. Já tem 2 semanas que esse material está pronto e não foram buscar. Está fazendo falta nos hospitais, para os policiais civis, para os policiais militares. Governador, chame a atenção da Suzano e mande buscar, que já está pronto esse álcool em gel. Está fazendo falta. Muito obrigado. 100.7 Mix. E uma parceria entre a Fábrica Virrosas e a Universidade Federal do Amazonas vai produzir e doar 9 mil litros de álcool líquido e álcool em gel, álcool a 70%, para os órgãos públicos em Manaus na próxima semana. A iniciativa surge com a necessidade de ampliar a prevenção contra o aumento da pandemia do coronavírus no Amazonas, que apresenta números crescentes diariamente. O Sindicato da Indústria de Alimentação de Manaus, a distribuidora Via Serra, e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas também são apoiadores desse projeto. Karime, serão 3 mil garrafas com capacidades aí de 500 ml, 5 litros, 12 litros e meio, 25 litros e 50 litros. Além de ser responsável pela fabricação das garrafas, a Virrosa vai contribuir com a doação de insumos, hipoclorito e glicerina, com o objetivo aí de ajudar na limpeza dos hospitais. 18 horas. E os
Os deputados estaduais do Amazonas estão debatendo o projeto de lei que reduz os preços das mensalidades das escolas particulares nesse período em que as aulas estão suspensas e a economia entrou em depressão. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Azaf Augusto. A Assembleia Legislativa do Amazonas discutiu hoje, em audiência virtual, como vão ficar as mensalidades e matrículas pagas nas escolas particulares do Amazonas. Os deputados estaduais já apresentaram 2 propostas em relação ao tema, mas elas não foram votadas ainda e uma nova rodada de discussão deve acontecer na próxima terça-feira, também de maneira virtual. Um dos projetos apresentados é da deputada Joana Dark, que obriga as unidades da rede privada de ensino a reduzirem proporcionalmente a mensalidade durante o período de suspensão de aulas presenciais, na vigência do estado de calamidade pública. O outro projeto é do deputado Álvaro Campelo, que propõe a alteração da redação da lei que trata da obrigatoriedade de devolução de taxa de matrícula em casos de desistência do curso. As 2 propostas vão passar por análise da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, para saber se elas serão aceitas para tramitação, já que há assuntos aos quais os parlamentares estaduais não podem legislar. De acordo com a presidente da Comissão de Educação da Assembleia, a deputada Terezinha Ruiz, na próxima terça-feira, cada escola vai levar uma proposta e apresentar suas planilhas individualmente para que se chegue a um acordo em relação às mensalidades e matrículas. Ela afirma que trata-se de uma questão de interesse do país, de estudantes e das instituições preocupados com o pagamento dos valores das mensalidades durante a suspensão das aulas. Vamos ter uma reunião na terça-feira, às 3 horas, com o sindicato, com as escolas de universidade maior e formar uma comissão para analisar a proposta que o sindicato, cada uma das escolas, analisar essa planilha. O deputado João Luiz disse que vai propor um termo de ajustamento de conduta para as escolas particulares. Nós queremos propor a não cobrança dos juros e também a não cobrança da multa de renegociação de mensalidade, a não cobrança de atividades extracurriculares, a melhoria na qualidade do EAD, alteração do calendário escolar e um valor que possa ser negociado para o desconto. Pode ser 20, pode ser 15, claro que cada caso é um caso. Azaf Augusto para o 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 40 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas. Mix. Agora sim. Agora, Karime. Esses dias aí de confinamento, Karime, nós estamos tratando de passar aí por meio, da nossa playlist as músicas vibrantes e outras mais próximas aí das boas vibrações. Entre elas, separamos um chamado do Armandinho, que deixa todos bem mais tranquilos, falando de amor. Essa música é um amorzinho mesmo. Ela tem aí uma vibração de uma banda simplesmente especial, composta por ex-integrantes de grupos conhecidos do rock gaúcho, como Engenheiros do Havaí, Ultraman, Reação em Cadeia. Bora de música, bora de amor, vem cá. A segunda do playlist de hoje, do 18 horas. Playlist 18 horas. Em 6 horas e 44 minutinhos, o clima aí, Karime Leão? Amor, vem cá, Muito bonitinho, aí, Um climão aí pra sexta-feira à noite, Foi a segunda da playlist de hoje, em 100,7, agora 6h44. Karime Leão, vamos saber como é que está o tempo, A previsão do tempo para hoje. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, a noite deve ser de pancadas de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 95%. 18 horas. O governo do Amazonas publicou o decreto autorizando que empresas que fizerem doações para entidades governamentais para atender vítimas da calamidade pública causada pelo coronavírus fiquem isentas do ICMS nas mercadorias doadas. O mesmo decreto prevê ainda outras determinações na área fiscal. Os detalhes com a repórter Júlia Gomes. O decreto
publicado na última segunda-feira suspende e prorroga os procedimentos e atos da Secretaria de Estado da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. O decreto autoriza que as empresas que fizerem doações a entidades governamentais para assistência a vítimas da calamidade pública causada pelo coronavírus ficarão isentas do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O documento traz ainda outras determinações na área fiscal, como a suspensão por 60 dias dos processos e recursos administrativos no âmbito estadual, como, por exemplo, empresas que receberam intimações e notificações no período em que foi declarado estado de calamidade pública por conta da Covid-19. Agora terão até julho para responder ao órgão fiscal. Estão suspensos pelo mesmo período a inscrição dos débitos em dívida ativa, encaminhar a dívida do contribuinte para protesto, ajuizar execuções fiscais contra o contribuinte, todos atos feitos pela Procuradoria-Geral do Estado, com exceção os casos para evitar a prescrição. Também fica prorrogado para o mês de julho a entrega da escrituração fiscal digital e de vigência dos regimes especiais concedidos pela Cefaz. O secretário de Estado da Fazenda, Alex Del Viglio, informou que o decreto do dia 30 de março só será explicado na segunda-feira em uma coletiva virtual. Júlia Gomes para o 18 horas. E sem vagas nos leitos de UTI no Hospital Delfim Aziz, o governo do estado desativa um andar inteiro do Hospital 28 de Agosto para atender pacientes em isolamento por coronavírus. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Os 45 leitos de UTI do Hospital Delfim Aziz, destinados para atender exclusivamente pacientes com coronavírus no Amazonas, estão todos ocupados. Sem ter mais leitos na rede pública de saúde com respirador artificial, o governo do estado mandou desativar ontem o 5º andar do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde funcionava a cirurgia geral para atender a pacientes em isolamento pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias. O 5º andar do 28 de agosto está preparado, sim, para receber pacientes com síndrome respiratória aguda, grave, incluindo Covid. Mas não é verdade que a Sala Rosa está lotada e que, por conta disso, a gente está ocupando os leitos de UTI do 28 de agosto. Denúncia enviada ao 18 horas dizia que toda a equipe da Comissão de Infecção Hospitalar do 28 de agosto teria sido afastada por estar contaminada. A presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, negou a informação. Nós temos uma enfermeira que testou positiva, foi afastada, está em isolamento domiciliar, não precisou de internação e não está grave, está estável em isolamento domiciliar. Enquanto isso, 29 profissionais da saúde estão afastados por causa da doença. A presidente do Sindiprive, o sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, Graciete Mouzinho, falou do temor da categoria. Eles estão com medo, estão apavorados, porque estão vendo os colegas se infectarem, trabalham juntos, aí sabe do resultado que deu positivo, como, por exemplo, o técnico de enfermagem, o Fredson. Ele estava lá, ainda não tinha o resultado. E os meninos estavam dando assistência a ele. Nós temos colegas ali que se infectaram ali trabalhando. Foi trabalhando, né? E fora os outros locais. O pior é que alguns dos doentes estão com salários atrasados há até 5 meses e não têm como comprar medicação ou mesmo alimento adequado. Além disso, o afastamento desses profissionais que estão doentes acumula o trabalho dos que estão na linha de frente. Tentamos ouvir o Conselho Regional de Enfermagem para saber das providências adotadas para amparar os trabalhadores da saúde, mas o presidente não nos atendeu, nem mesmo por meio de sua assessoria. Odiné Araújo para o 18 horas. E hoje é sexta-feira, é dia da gente conferir o comentário do editor executivo do 18 horas, o Sérgio Bartolo. Vamos lá. Para quem não está ou não estava acreditando, agora deve ter ficado claro que o bicho-papão não é de mentirinha. O Amazonas entrou para o noticiário nacional hoje com a revelação pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de que o sistema de saúde do estado está em primeiro lugar na lista dos que entrarão em colapso nos próximos dias.
É um susto para quem não está ou não estava acompanhando o noticiário, inclusive o nosso aqui do 18 Horas, da Rádio Mix Manaus. De acordo com a CNN Brasil, foi o secretário de Saúde do Estado, Rodrigo Tobias, que informou ao ministro da Saúde sobre as chances reais de colapso no sistema aqui de Manaus nos próximos dias. A conta, de fato, informa a CNN, não fecha. Dos 50 leitos disponíveis no principal hospital da cidade, o Delfim Aziz, 45 estão ocupados com pacientes entubados em razão do Covid-19. Nas últimas horas, o governo local conseguiu 69 respiradores. Ainda assim, é um número insuficiente, tendo em vista que o fluxo de entrada de doentes por dia tem sido de 20 pessoas. Essa situação é gravíssima. É um sinal muito forte para as autoridades que estão deixando para amanhã o que deveria ser feito antes de ontem. É um sinal claro para quem ainda tenta, de forma totalmente irracional e irresponsável, minimizar o problema. Senhoras e senhores, autoridades e população em geral, por favor, tenham responsabilidade, façam a sua parte. Karime, Carlão. 18 horas. Bom, e agora a gente fala, de um assunto que divide opinião dos especialistas, principalmente a classe médica, sobre o uso das máscaras de pano no combate ao coronavírus. Pois é, a Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu nota afirmando que as máscaras de pano podem diminuir a disseminação do novo coronavírus por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas. E o ministro da Saúde, em coletiva, falou sobre como essas máscaras devem ser feitas e usadas. Vamos conferir com os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. A Fabiana Frazão é costureira, está fazendo máscara para compensar a falta de trabalho. Eu trabalho com peças para bebês confeccionadas em tecido há mais ou menos uns 5 anos. Com a chegada do coronavírus em Manaus, a empresa em que meu marido trabalha começou a exigir o uso da máscara descartável. E então eu fiz algumas máscaras em tecido para ele usar. Aí os colegas gostaram, começaram a perguntar se eu fazia para eles também. Com isso, os pedidos começaram a aumentar e agora eu estou produzindo em média umas 40 máscaras por dia. Como as vendas das peças de bebê caíram bastante pela quarentena, passei a me dedicar basicamente à produção das máscaras. O médico infectologista João Hugo explica que o uso desse tipo de máscara pode diminuir a disseminação do novo coronavírus por pessoas assintomáticas. O paciente assintomático que usa máscara, quando ele fala, ele pode estar ali disseminando o vírus através da saliva, tá? Porque ele não tosse, então a saliva dele pode levar o vírus, ela contaminar o ambiente. Então ele pode realmente prevenir essa forma de disseminação nesse sentido. A Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu ontem nota reforçando que máscaras cirúrgicas devem ser utilizadas apenas por profissionais de saúde, em horário de trabalho, nas unidades hospitalares, e que para o restante da população indica-se o uso das máscaras de pano. Mas as máscaras caseiras precisam ser feitas com uma série de cuidados para ter eficácia e só devem ser usadas quando for inevitável sair de casa. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendeu o uso desse tipo de máscara pela população e falou como ela deve ser. Mas se a gente usar uma máscara tecido, pano, camada dupla, pode ser, gabardine, o tecido que for, e você utilizar para si próprio, isso não é compartilhado. Se você tiver a sua e você lavar com sabão, com esses produtos de limpeza de roupa, esfregar na mão, se for o caso, uma água sanitária, um hipoclorito, do mesmo modo que quando você lava a sua mão, você mata vírus, se você deixar aquilo ali 10 minutos, 20 minutos de molho, você mata absolutamente tudo. Você põe para secar e você nunca compartilha, você nunca dá para outra pessoa. É lógico que a pessoa olha e fala assim, eu queria uma máscara daquela N95, aquela bem bacana, né? Que eu queria ficar com uma daquela, aquela que me protege bem. Aquilo vai fazer falta para esses profissionais que estão dentro do CTI. Aquelas eu vou ter que fracionar o uso. E essas outras das descartáveis para o pessoal que está dentro do hospital, porque eu não posso querer que eles peguem e guardem, eu quero que a deles seja descartável. Mas quem está em comunidade, é a coisa mais simples de se fazer, faça a sua mesmo e faça as medidas de higiene.
Júlia Gomes para o 18 horas. Também são 6 horas e 55 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Carimilhão, vamos para a terceira da playlist de hoje em 100,7, hein? Simbora, Carlão. Billie Eilish, Everything I Wanted. Playlist 18 horas. Música pra você em 100,7 foi a terceira da playlist de hoje, hein? Billie Eilish em 100,7, 18 horas no ar. 18 horas. 6h58, Cid Soares direto. Tudo bem, Cid Soares? Tudo certinho. Temos aí atualizações de 2 pesquisas feitas e divulgadas hoje, aliás, não é não, Cid? Exatamente, olha, isso hoje mostra, né, a queda brusca na popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Na pesquisa do Instituto IPESP, encomendada pela XP Investimento, a aprovação de Bolsonaro caiu para 30%, enquanto a do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, subiu para 56%. Já na pesquisa do Datafolha, mostra que o ministro da Saúde tem mais que o dobro da aprovação de Bolsonaro na condução da crise do coronavírus. Ok, então agora 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje que o sistema de saúde do Amazonas está próximo do colapso com os casos da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. É simples. Significa que não há mais praticamente nenhuma UTI para os casos mais graves. Ou seja, a ameaça de morte agora não é só por causa da doença e suas consequências. A ameaça de morte agora é por falta de lugar para tratar os doentes que precisam de UTIs. Qualquer doente. Temos que ser claros. Temos falado de esperança com o desenvolvimento de remédios e vacinas. Continuamos aqui com total esperança. Temos avisado, pedido, quase implorado para as pessoas ficarem em casa. Não somos apenas nós. Quase todo mundo tem feito isso. Ficar em casa evita não só a transmissão do coronavírus, evita acidentes. Então, agora, nesse novo e ainda mais difícil momento, vamos pensar, vamos refletir. O que vale mais a pena agora é proteger a nós mesmos e as pessoas que gostamos, que amamos. Então, vamos ficar em casa, não é isso, Carimilhão? Um bom fim de semana para todos nós, em casa de preferência, com uma máscara caseira, com as mãos limpas e mantendo sempre aquela distância regulamentar, né? De 1,5 metro, Carimilhão, não é isso? Exatamente, gente. Bora ficar em casa, aquele fim de semana. Vamos dar um tempo em casa de boas, pegar aqueles livros, né? Eu tenho vários livros que estou ali, estão esperando, né, para eu atualizar a minha leitura. Existe. Exato. Tocar um berimbau, né? Tenho certeza que você tem muito assunto para conversar, muita história para contar com as pessoas com quem você convive. Vamos desligar um pouco os equipamentos, né? Bora escutar música, acompanhar a programação aqui da Rádio Mix numa boa e ficar com a família. Olha lá, coisa boa, não é, Cid? Cid Soares. Certíssimo. Acho que já deu para perceber que já estou fazendo isso. Né? Exatamente. Aqui a gente está em casa, está tranquilo, mandando o programa daqui. Eu espero que todos tenham um bom fim de semana. A gente está de volta aí na segunda-feira com mais informação. Espero com informações melhores, né? Muito bem, 7 horas e 1 minuto. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem um Mix Tudo e a gente volta com você na segunda com mais uma edição do 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.